Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Somos Todos Mestres. Os melhores temas sobre a expansão da consciência para a construção de um mundo melhor. Nossos avatares são Érica Lima, do canal YouTube Esquecer para Descobrir, Joyce Elisa, do canal YouTube Despertar com Joyce Elisa e Chris Brightlight, do canal YouTube Cosmos Interior. Elimine suas crenças e medos, focalize no amor e aprecie sem moderação. Olá pessoal, tudo bom? Estamos aqui mais uma vez reunidas, eu, Joyce Elisa, do canal Despertar com Joyce Elisa, a Cris, do canal Cosmos Interior. Olá, saudações! E Érica Lima, do canal Esquecer para Descobrir. Olá a todos! E hoje nós vamos conversar sobre um tema que vai ajudar bastante pessoas, acreditamos, principalmente as que estão despertando, que é quando você desperta no meio não desperto. E isso a gente percebe que acontece muitas vezes, né? Tem várias questões aí, que é a questão da solidão, de desentendimentos com os familiares não despertos e várias outras coisas que envolvem esse despertar no meio que não está desperto ainda. Então a gente vai começar falando sobre o assunto. Érica, você quer começar? Então, Joyce, esse assunto de estar desperto no meio ainda não desperto, a gente recebe, pelo menos eu acredito que vocês também, recebam muitos comentários nos vídeos. Sim, também. Né? Chego a receber alguns e-mails também das pessoas comentando sobre se sentirem até sozinhas nesse processo do despertar, porque primeiro eu acredito que isso ocorre porque realmente é algo muito pessoal. Quando cada um passa por esse processo de despertar, você realmente se interioriza muito. Então tudo que começa a ocorrer com você é de fato algo bastante pessoal. Mas tem aquela questão, a gente estava conversando um pouquinho antes, né? Tem aquela questão da gente querer compartilhar. Porque principalmente quando algo é novo, né? Quando é uma novidade, a gente quer compartilhar, a gente quer passar aquilo para frente, a gente quer contar para as pessoas. E quando a gente começa a passar por experiências, então? É verdade. A gente quer contar para todo mundo. Se você acorda de uma projeção astral, você acaba de voltar, na verdade, de uma projeção astral, você fica querendo contar para todo mundo. Você quer acordar marido, você quer acordar todo mundo. Liga o holofote, põe um banner outdoor, publica no Face. Porque começa a ser tudo tão maravilhoso assim, principalmente quando você começa a se aprofundar nesses assuntos e começa a estudar e a fazer cursos e a ver os vídeos na internet, ler os livros sobre esses assuntos e você começa a perceber, nossa, isso aconteceu comigo, nossa, isso também. Mas tem sim a parte daquelas pessoas que ainda não estão despertas, ainda não estão nesse processo, que muitas vezes até eu acredito que muitas pessoas, isso eu trago comigo, que a questão do despertar espiritual não é algo somente ligado às questões espirituais, às questões extrafísicas, mas principalmente está ligado nas nossas ações, nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos. Porque eu acredito que vão ter pessoas que vão passar a vida toda despertas, mas que não estariam meio que nomeadas, vamos dizer assim, como despertas. E por que eu estou dizendo isso? Porque tem muitas pessoas que já trazem em si esse despertar, já trazem em si esse amor incondicional, essa fraternidade dentro de si, essa vontade de contribuir sempre com o planeta, consigo mesmo, com as outras pessoas, e elas executam isso no seu dia a dia, nas suas atitudes, nos seus trabalhos, e às vezes trabalhos até convencionais. Eu me recordo de um amigo meu, psiquiatra, que quando ele me falou isso uma vez, ele me disse que ele era ateu, que para ele acreditava na força da natureza e na força do que a gente vê. Tá, eu respeitei essa visão dele, porém,
ele me contou a respeito do trabalho dele e de que quando ele foi se formar e estava passando pelo processo de estágio, né? Eu não me recordo agora, como é que chama? Médico, não é estágio. Residência. Isso, residência. Quando ele foi fazer a residência dele, ele foi fazer a residência num hospital psiquiátrico. E aí ele falou que ele não queria... Ele passou a residência lá, mas ele falou que não queria aquilo. Que o que ele queria era conseguir contribuir com as pessoas a ponto delas não precisarem de um médico ou de remédio para serem donas da sua própria vida, para serem autoras da sua própria história. E aí por isso ele falou que foi para... É lindo ouvir isso dele, porque aí ele falou que por isso ele foi para a parte clínica e se empenhou em psicoterapia, mas ele falou que nada dava mais prazer a ele do que ver um paciente que chegava lá há 3 meses atrás, acompanhado por alguém e não conseguia nem andar sozinho, e 3 meses depois chegar no consultório sozinho e tá caminhando com as próprias pernas, fazendo suas próprias atividades, sem depender de ninguém. Isso, para mim, essas atitudes do ser humano já é um despertar. Por isso que eu falei dessa questão de que muitas pessoas, eu acho que vão passar a vida toda sem a gente nomear como despertar. Agora, em relação aos assuntos extrafísicos, aos assuntos mais espirituais mesmo, que a gente fala e está comentando desse despertar, muitas pessoas não vão estar nesse processo, não vão querer conversar sobre isso. E é um momento que eu acredito que é quando a gente começa a desenvolver muito mais o nosso respeito pelo outro. O respeito entre as diferenças. Tem um barulhinho, tá chovendo? Então, a gente tá caindo uma chuvarada aqui em Santos. Tá chovendo muito, porque fez um sol hoje de manhã, então se vocês escutarem essa pipoquinha aqui no fundo do áudio, é a chuva batendo aqui na janela, tá bom? A gente adora chuva, adora. Principalmente quem estiver num lugar bem, assim, mais árido, escutando a gente com saudadezinha da chuva, vai ser bom, né? Nossa, se vai, querido, igual aqui. Saudade de chuva de verão. Mas, aí voltando sobre esses assuntos do despertar, estar desperto num meio não desperto, tem essas duas situações. Eu acredito que é muito a forma como a gente vai enxergar as outras pessoas mesmo, e também essa questão do respeito. Hoje em dia eu desenvolvo muito o respeito, porque a maior parte dos meus antigos amigos, eles não se interessam muito por esses assuntos. Então eu sei que eu não tenho tanta abertura para conversar sobre isso. E família também. Mas a grande diferença é justamente as novas possibilidades que vêm junto com esse despertar. Porque olha aqui, conversando com vocês duas. São não muitas, é? Maravilhosas. Falamos juntas. São as coisas boas que o despertar traz pra gente, sim, né? Não é só isolamento, solidão, sim, que sim, a gente também sente isso de uma forma até forte, né? Porque a gente começa a ver tudo com uma outra visão, você começa, parece que você acorda mesmo, né? Para outras coisas, para os significados que estão além do que a gente enxergava antes de despertar. Então, dá realmente uma sensação de solidão, que a Erika falou, porque você quer compartilhar, você quer até tirar suas dúvidas, né? Porque é tanta coisa que vem de uma vez só, que você quer ter alguém ali, um apoio, você quer ter um ombro amigo, né? Você quer compartilhar aquilo. Sim. E muitas vezes a gente acaba despertando no meio não desperto, né? Eu recebo também muito no canal, também o pessoal me escreve muito sobre isso. Como que eu faço, Joyce? Qual que é a melhor maneira de despertar quando as pessoas não estão despertas? E então, com essas dúvidas que eu recebo, né, do pessoal, eu sempre penso no seguinte, que é uma situação que a gente vê muito. A maioria das vezes, as pessoas despertam no meio que não é desperto. E eu vejo isso como
Uma coisa que acontece que não é por acaso, né? A gente tem que despertar no meio não desperto porque é necessário que isso aconteça. Porque alguém tem que começar com esse processo de despertamento consciencial, espiritual, isso vai tocando as outras consciências, vai contagiando as outras pessoas, né? Mesmo que não seja ali no mesmo momento, que não acontece dessa forma, cada um tem o seu tempo, mas a gente sempre está contribuindo de forma positiva, sutilmente. Às vezes a pessoa que está sendo contagiada por essa vibração, ela nem percebe, mas de repente ela pode começar a buscar algo diferente, ela pode começar a enxergar alguma coisa de uma forma mais plena, né, a usar um pouco mais assim, o sentimento. Então isso vai desencadeando outras coisas nas pessoas que estão ao nosso redor. Não necessariamente despertar, né, mas dar algo positivo para esse caminho até o despertamento. Então, não é por acaso. Se a gente se sente sozinho, eu sei que é um sentimento ruim, né, no começo, mas, que nem as meninas estavam falando, depois que a gente começa a trilhar esse caminho novo de descobrimento, tanto interior quanto exterior, a gente também acaba encontrando pessoas que estão no mesmo caminho. A gente acaba atraindo essas pessoas pra gente. Então, no final das contas, é muito gratificante. É isso daí, Joyce, porque a pessoa precisa ter persistência, muita paciência, muita gentileza consigo mesmo, porque há muitos anos atrás, quando eu intensifiquei o trabalho interno, eu notei que é difícil, a gente acaba mais que afastando as pessoas da gente do que atraindo, porque a gente está tão ali, né? Vendo o mundo de uma maneira diferente, que a gente quer compartilhar tudo, e as pessoas não querem saber daquilo. Eu escutei várias vezes as pessoas dizendo, eu não quero ouvir mais isso, me deixa em paz, porque ela quer continuar a vida dela, vai trabalhar, bebe a cervejinha no final de semana, vai pro cinema, ela não quer botar os óculos da visão além do alcance, ela não quer isso. E no início, a gente acha que o nosso papel é abrir o olho de todo mundo, sendo que, na verdade, só hoje, depois de tantos e tantos anos, é que eu entendo. O nosso papel principal, quando a gente desperta, na verdade, é ser um exemplo para os outros e ser amável, ser tolerante, ter respeito, afabilidade. É um carinho diferente do que a gente tinha antes. A primeira etapa é essa, né, de você se sentir só porque ninguém está enxergando o mundo com esses óculos especiais. Mas, e é normal, a pessoa precisa entender, vocês vão encontrar dificuldade sim no começo, justamente porque você está criando esse atrito, não é o mundo que está se voltando contra você, o mundo é terrível, ó mundo cruel. Tinha um desenho antigo que falava isso, né, ó céus, ó vida, ó dia. Era uma hiena risonha que só se lamentava. É verdade, então, eu lembro. É você que está criando aquilo tudo, não é o mundo que está se virando contra você. Então, quando passa essa fase difícil de que você não se adapta nem com seus parentes, nem com o local de trabalho e tudo, você vai se tornando esse exemplo, e é o mais bonito. Há muitos anos atrás, eu me lembro, falando em conviver com um meio não desperto, eu acho que o que mais impacta a gente não é o trabalho, não é o parente, não é a escola, não é fora, é dentro de casa, porque você ama as pessoas que estão ali no seu convívio diário. Uhum. E eu sempre amei muito o meu esposo, mas só que chegou numa fase tão delicada que eu só falava desses assuntos de expansão da consciência, e ele sentava do lado de lá, eu me sentia totalmente sozinha, falando, pô, mas eu não tenho meu próprio esposo para falar sobre esse assunto, o que sobra para mim? Meu irmão já disse para mim que você tá exagerando, todo mundo já me falou isso, agora se eu não quer conversar com meu próprio marido, tô sozinha mesmo. Então chegou num ponto tão extremo que eu cheguei a pensar da gente parar por ali. Eu falei, olha, a gente não tem nada em comum mais, você quer o seu futebol, o churrasco, você quer a cerveja, você quer falar de amenidades da televisão, para mim não dá, vamos parar por aqui esse relacionamento que não vai funcionar. E daí, então, quando eu tomei essa atitude bem radical, ele disse, não, peraí, mas eu tô vendo que você
me conta que você era muito irritada, muito tóxica, muito negativa, e hoje eu vejo o seu carinho para com tudo, porque apesar disso eu cozinhava carne para ele, mesmo eu não comendo carne, e eu mostrava para ele nas minhas atitudes diárias que eu tinha mudado bastante. Então, quando eu cheguei nesse ponto de dizer para ele, você não quer me acompanhar não? Yoga, meditação, tai chi, caminhada na floresta, isso e aquilo outro, então vamos parar por aqui. Nesse planeta deve ter alguém que já está fazendo yoga, tai chi, meditação, e está me esperando, deixa eu ir lá. E ele disse, não, eu estou vendo as vantagens de se aprofundar na expansão da consciência, eu quero isso para mim mesmo. E eu vi o potencial todo nele, as qualidades dele, eu sempre foquei no lado bonito dele, eu falei, então tá bom. E ele começou por si só a fazer, e me pegou de surpresa, ele começou a fazer yoga, ele começou a meditar, ele buscou o método dele, que para mim foi mais bonito ainda, porque ele foi indo em frente, inspirado no meu exemplo, ele foi. E hoje, aquele marido que eu sempre sonhei, que eu falava, ele tem essas qualidades, ele é espiritualizado, ele faz yoga, ele medita, ele é calmo, ele é tranquilo, ele é engraçado. Hoje ele é tudo isso e muito mais, então eu admiro muito. E tudo isso aconteceu porque eu não quis mudá-lo, eu não disse, olha, você vai levantar agora e você vai fazer yoga. Você vai levantar agora e você vai meditar. Eu nunca forcei ele, eu só cheguei à conclusão que a gente estava muito diferente um do outro e que não fazia mais sentido. Cada um podia seguir seu rumo. Olha, você segue, vai ter alguém desse jeitinho para você te esperando ali, assim como eu vou ter. Foi uma coisa muito pacífica e natural. Mas a beleza veio nisso, dele ver que valia a pena investir no aprimoramento interno, na expansão da consciência, na meditação, no trabalho diário interno. E hoje eu olho para ele e eu vejo assim, nossa, em poucos anos, como ele se transformou. É tão lindo, nosso coração vibra assim quando a gente para pensar nessas situações, porque, como eu disse, foi mais na questão do exemplo e não na questão de forçar a pessoa goela abaixo. Você tem que fazer o que eu faço. Então, para mim, esse foi o caso que me enche de alegria mesmo, sabe? Me enche de alegria. Foi muito bom isso que você falou, Cris, porque eu acho que tem uma importância muito grande e é mais um aprendizado nesse caminho de despertamento que a gente tem, que é entender o ritmo de cada um. Como você falou, a reação, né, no começo ali do nosso despertar é que realmente a gente evite todas as pessoas que não estão nesse mesmo caminho, né, porque ninguém se alinha, não quer entender, as pessoas ficam até irritadas quando a gente quer, né, falar muito sobre isso. Mas eu acho muito bonito esse caminho né, inclusive do despertar, mas assim, ter esse entendimento, porque mostra o que é o amor de verdade. Sim. Porque mesmo você estando numa outra situação, numa outra vibração, que não se alinha mais com as pessoas que convivem com você, vamos pôr um exemplo prático, né, a tua família, né, você tem o teu marido, tem os seus filhos, você não vai deixar a sua família porque você despertou. Porque você não tem a ver mais com isso. Você não vai largar. Exatamente. Não tem como, é incabível. Então, você vai pensar com o coração, você vai passar a ver aquilo com mais paciência, com amor, com carinho. Por quê? Você está despertando agora, mas há um tempo atrás você não era desperto. Sim. Assim como os seus familiares, os seus amigos. Então, tem que haver esse respeito, tem que haver essa consideração, esse amor acima de tudo. E por mais que, né, a Cris falou, que existam situações no seu dia a dia que o seu companheiro faça, que não está de acordo com o que você está fazendo agora, deixe ele fazer. É o momento dele. Aqui em casa, gente, eu vou compartilhar. O meu marido, ele está num processo que é dele. Então a gente tem muitas diferenças nesse sentido de despertamento consciencial e espiritual. Ele acredita em algumas coisas, mas tem outras que ele ainda não está se afinando. Por exemplo, a alimentação. Ele consome carne, laticínios e tudo mais. Eu mesma faço carne para ele, porque é o que ele come. Né? Os meus filhos também, eles gostam de ir pro cinema. Eu não vou falar, não, vocês não vão nunca mais pro cinema porque a mãe não quer mais ir para esses lugares. Eu não posso fazer isso. Então eu vou ao cinema com os meus filhos, eu levo eles até lá, porque
esse é um ato de amor, né? A gente tem que entender, a gente tem que acolher, e com muita paciência, baseado no exemplo, como a Cris falou, a gente vai, né, mostrando aqui e ali, uma coisinha ou outra, e aí se a pessoa decidir que ela quer seguir esse caminho, ela vai seguir, vai compartilhar com você. Se ela não quiser, aí, né, cabe da nossa paciência, do nosso entendimento, e isso é muito importante. Eu acho que entra muito a e questão outra coisa, Joyce, eu acho que... Desculpa, Érica. Pode falar, Cris. Eu acho que entra... Eu ia dizer, Érica, que... Ai, essa foi engraçada. Vamos fazer aqui, para o ímpar. Oh, não tem câmera, senão a gente fazia um joguinho aqui de Eu escuto, fala. Depois eu falo. Eu vou só complementar aqui rapidamente o que a Joyce falou. Acima de tudo, não é só uma questão de amor e respeito, porque dá a impressão que a gente se julga superiores. Eu tenho que ter compaixão com aqueles outros não despertos. Eu acho que o verdadeiro despertar é aquele quando você entende que todas as coisas simples da vida, como ir ao cinema, como participar de um churrasco, você acaba participando disso tudo sem que aquilo te fira. Você já passou daquele estágio de achar que tudo está errado, está tudo de cabeça para baixo, você afinou tanto a sua frequência vibracional que você sente prazer em estar com as pessoas que você ama, fazendo aquilo que elas gostam, mesmo que não seja o que você gosta, você... então não é assim uma questão de estar se sentindo superior, é de ter prazer. Não, de forma alguma. E compartilhar esses momentos tão simples e bons da vida. Sim. Acho que além do respeito é a palavra que você comentou, Cris, é o entendimento. É entender as diferenças, entender que as diferenças existem e elas vão existir durante um bom tempo ainda. E isso eu acho que é em tudo, não só na questão dos despertos, né? De desperto e não desperto. Sempre vai existir diferenças, sempre vai existir. Até a gente aqui conversando, a gente vai ter alguns pontos que vão existir as diferenças, né? Algo que faz sentido para você não faz tanto sentido para mim e vice-versa. E aí a questão de entender essas diferenças e saber que elas existem e que a gente, como a Cris comentou, vibrando de uma forma muito sutil, muito leve, você entende e aquilo não te fere. Não entra como uma agulha assim no teu ego e te ferindo porque pensa diferente do que eu penso. Não. É justamente saber que pensa diferente porque existe mesmo as diferenças e a gente respeita e entende tudo isso. Porque o amor, ele vai trabalhando mais forte em você e você vai deixando essas diferenças para lá, porque numa primeira etapa você fica chocado, né, que nem eu falei de botar os óculos especiais, a visão além do alcance, e você sai na rua, já fica aquilo tudo de teorias conspiratórias, tá tudo errado, você parece que você quer salvar o mundo da noite pro dia. Um dia você tava ali se divertindo, comendo a carninha no churrasco ali e falando mal dos outros. No dia seguinte que você desperta, nossa, você já é o certo, você já pode apontar o dedo para todo mundo e dizer, você está errado. Não é assim. É quanto mais você mergulha dentro de si, quanto mais você se conhece, mais em contato você vai tendo com essa centelha divina que está dentro de você, e mais você vai transformando o seu interior que reverbera no exterior. E aí você passa a observar o comportamento daquelas pessoas que não estão despertas ainda, você olha com mais carinho, mais ternura e fala, sou eu no passado. Essa sou eu, essa colega de trabalho irritada e ranzinza, esse familiar que não entende nada do que eu digo, sou eu. E é como se você estivesse ali tendo carinho com você mesmo, o seu eu do passado, que não era desperto. Então, é um exercício que se eu puder agora, nesse momento, falar para a pessoa que está despertando e se sentindo só e falando, olhe para essas pessoas ao seu redor como se fosse você, não desperta, olhe, porque na verdade nós somos um mesmo. É difícil da gente entender no fundo do âmago dessa frase, mas nós somos um só mesmo. Aquela outra pessoa ali é você, não desperta, e puxa isso para sua memória quando você sentir que está tudo te doendo demais, a realidade dos não despertos. Puxa para o passado e fala, olha,
sou eu. Sou eu com outra aparência. Uma coisa que eu gosto muito de pensar também, adicionando isso que você falou, Cris, é que assim como a gente está enxergando essas coisas novas, né, nesse caminho de despertar, eu fico pensando, né, nos guias superiores, né, nos seres mais evoluídos que nós, que com certeza estão no nível de despertamento muito maior que o nosso, né? Então, eu penso muito nisso também, porque eu não despertei totalmente, eu não sei de tudo. Nossa, você eu não descobri tudo que existe. Você falou que eu tava pensando, Joyce. É mesmo, Érica? Eu já tava pensando nisso. Tava pensando nessas situações e a gente olhar e nessa questão de julgamento, falando um pouco sobre isso, eu também ainda erro, eu também ainda tenho as minhas questões, ainda tô aqui olhando ainda alguns pontinhos aqui falando, nossa, preciso resolver esse assunto. Claro. Né? A gente não pode pensar, né, ai, sei tudo, né, pensar com essa forma do ego, né, que o ego pensa. Não, a gente tem muito para descobrir ainda. Eu sempre penso que, assim, é como se fosse, uma flor desabrochando, né, a gente tá começando a desabrochar, tá lá no comecinho. Tem tanta coisa que a gente vai descobrir ainda e que quando a gente estiver lá na frente, a gente vai olhar esse momento agora do nosso despertamento e vai dizer, nossa, quanta coisa eu não sabia ainda, né? Sim. Quanta coisa eu não tinha aprendido ainda. Isso eu acho que entra também essa questão que eu comentei do despertar, que existem diferentes formas de despertar. Não é única exclusivamente as pessoas que estão lidando ou se aprofundando mais nos assuntos a respeito da espiritualidade mesmo. Muitas pessoas no seu dia a dia já estão muito despertas, se a gente for parar para pensar e analisar no que a Cris falou das atitudes. De você ser uma pessoa carinhosa com a outra, uma pessoa fraterna, suas atitudes reverberar tudo aquilo o que a espiritualidade diz, tudo aquilo que vão chamar as religiões dizem, tudo aquilo que está escrito, tudo aquilo que a gente lê em todos esses livros relacionados à espiritualidade. Muitas pessoas já trazem isso para o seu dia a dia. E tem uma analogia que me veio agora, um download, ó. Acabei de receber um download aqui. Tem uma analogia muito boa para isso, que é tipo, vamos imaginar assim que os despertos, né, entre aspas, são professores de um jardim de infância, né? Aí o professor chega lá pro diretor da escolinha e fala, você não tem condição? Essas crianças são muito estúpidas, elas não entendem nada do que eu digo, não seria muito mais fácil se elas já soubessem falar, escrever e a lição toda de 1 mais 1, a tabuada? E aí o diretor vai olhar para você, como a Joyce disse, dos nossos mentores, né? O diretor seria como se fosse nosso mentor e ia olhar para o professor e dizer, mas não é exatamente para isso que você está aqui? Não é exatamente para isso, essa sua função, com carinho, com paciência, e você ensinando de pouquinho em pouquinho para eles. Então, não tem lógica, né? Uma pessoa desperta achar que o não desperto já tem que saber de tudo e que seria muito mais fácil se ele já estivesse agindo de acordo, né? É verdade. E uma coisa que me ocorreu muito no início desse despertar todo foi a questão nessa questão de se sentir sozinho, ocorreu o que a Cris falou, de olhar assim, às vezes você tá falando algo que você vê no olhar da pessoa, tipo assim, ai, de novo, ai, esse assunto de novo. Me poupe. Isso as pessoas falam comigo mais diretamente, me poupe, eu não quero ouvir. E aí, isso me acontecia muito no trabalho também, gente, era terrível. E aí eu ficava assim, nossa gente, acho que eu tô enchendo o saco, né, deixa eu ficar um pouquinho mais quietinha. E aí eu ficava guardando pra mim todas aquelas novidades, porque tudo aquilo pra mim era muito novo, não tinha só essa questão de ficar achando, né, que não tinha, pra falar a verdade, eu não passei muito por esse processo assim, de ficar olhando que o mundo tava, porque eu acho que aconteceram tantas coisas assim, extrafísicas, principalmente relacionadas à projeção astral, e quando eu sentava para ler ou para fazer algum curso e eu via que, nossa, foi isso que aconteceu, eu queria muito compartilhar aquilo com alguém, conversar sobre aquilo. Eu não lembro se foi a Cris ou a Joyce que falou aqui a respeito das dúvidas, porque você começa a ficar com algumas dúvidas, e aí você quer conversar. Eu me lembro que uma vez eu mandei um áudio pra Joyce, falando de Joyce, aconteceu isso. Eu comecei a chorar. Porque
assim, pô, não tô entendendo nada do que aconteceu nessa experiência e tal. E foi uma experiência muito forte mesmo. Que hoje em dia eu olho pra trás, inclusive com a conversa que a Joyce teve comigo naquela época, hoje em dia eu olho pra trás e falo, e vejo essa experiência de uma forma tão linda, assim. Então eu acho que essa questão da vontade mesmo, da curiosidade, da vontade de passar para os outros, de compartilhar tudo aquilo que está acontecendo, e principalmente de entender tudo aquilo, é algo que traz, sim, para quem está desperto, essa sensação ainda maior de que está num meio não desperto. Aí, falando em... Desculpa, pode falar, Joyce. Só rapidinho para adicionar o que a Erika estava falando, eu me lembrei do seguinte: muitas vezes eu acreditava que eu estava sozinha no meu despertamento. Só que depois, quando eu comecei com o canal, com o blog, comecei a divulgar alguns conteúdos sobre isso nas redes sociais, gente, o que tinha de pessoas que eu tinha contato diário, que também estavam nesse mesmo caminho, foi inacreditável. Olha! Porque às vezes a gente acaba se isolando, por isso que eu gravei um vídeo sobre isso no canal, do isolamento total, do achar que, né, a gente não pode, a gente tem que ficar numa bolha, porque ninguém vai entender, Na verdade, não. Às vezes, você comentando aqui e ali, sim, você acaba vendo que as outras pessoas também estão passando por processos parecidos. E então, às vezes, vale a pena a gente dar uma comentada, ou então arriscar ai, nossa, eu li um livro tal, nossa, tão interessante. Aí você percebe se a pessoa está alinhada com aquilo ou não, e de repente ela tá, e aí você descobre que é uma pessoa ali do teu lado, né, que tá também no mesmo processo. Isso aconteceu muito, eu fiquei muito impressionada de ver. E essa questão também, né, da gente agora ter os nossos canais, serve justamente para a gente se conectar com as pessoas que têm, pelo menos, né, uma ideia parecida, né, com a nossa. E falando nessa questão do isolamento, algo que aconteceu comigo no início da minha jornada de interiorização, expansão da consciência, eu simplesmente senti vontade de ficar só. Eu não sentia vontade mais de ir na festa, eu não sentia vontade de ir no cinema, eu não sentia vontade de nada, nem de botar o meu narizinho pra fora. E eu pensava, o que tá acontecendo comigo, gente? Tem algo de errado comigo? O que tá acontecendo? E eu só queria sempre ficar assistindo os meus vídeos, praticando as minhas técnicas, os meus métodos e lendo os livros. A minha vontade de sair era zero. E eu sentia que todas as vezes que eu me forçava aí, igual aí os vizinhos fizeram uma festinha de reunião, me chamaram, aí eu fiz um esforço e fui. Gente, eu me sentia péssima depois de não ter escutado meu coração, a minha voz interior. E hoje já não, hoje eu vou tranquilamente, hoje eu vejo que aquela fase de isolamento era necessária para mim, e eu escutei a minha voz interior. E eu falando sobre isso lá no Cosmos Interior, gente, vocês não têm ideia o tanto de pessoas mandando comentário, nossa, que alívio, eu achei que eu tava ficando doida. Eu tô passando exatamente por isso, eu não quero sair, eu não quero botar o nariz fora do meu quarto, eu não quero ir para reuniões e nem festa e nem nada. E eu vejo isso muito como o processo da borboleta, né, gente? A lagartinha entra no casulo dela e ninguém vai lá forçar, rasgar o casulo e dizer, sai borboleta, voa borboleta. A borboleta não tá pronta, gente. Até porque se você rasgar antes, ela não vai conseguir bombear o fluido para as asas dela, ela jamais vai voar. Então eu vejo esse nosso processo de interiorização e isolamento muito como esse processo lindo da borboleta que entra no casulo dela e depois ela sai voando por tudo. Não importa se é lá no alto, se pousa, se vai no topo da árvore, ela tá livre agora porque ela aprendeu que ela pode tanto ir pro chão quanto voar, né? Então comigo aconteceu isso também, do isolamento. Sim, também passei pelo mesmo processo, idêntico, assim, essa vontade de ficar mais quieta, mais sozinha e realmente com as práticas, fazendo meditação. Agora, é um momento, é um processo que passa, né? Passa, é um momento, assim, que você... E eu acho que é justamente para você se interiorizar mesmo, porque quando você está muito voltado para o externo, está muito voltado para as outras pessoas, quando você vai, né, em reuniões, em festas, no que seja, você está voltado sim para o externo, para as outras pessoas. E aí isso não vai te favorecer muito na hora de você se interiorizar, se descobrir
descobrir o seu eu maior, as suas conexões internas. Eu acho que é justamente esse processo que a gente passa, uma interiorização, como a questão do casulo, para depois você se ajeitar e se reencontrar, vamos dizer assim, nesse meio, em todo esse meio, tanto desperto quanto não desperto, porque aí quando você retorna, aí você já tem, pelo menos o que acontece comigo, eu já tenho mais de um meio, não é só o não desperto, tem o desperto também. Claro, aí você tem mais discernimento, né? Eu posso falar isso com essa pessoa, você sente uma abertura, aí você fala e fica surpreso de ver que, nossa, eu jamais imaginava que esse meu vizinho também adora falar de extraterrestre, uau! Então, e fora as outras pessoas que aparecem nas nossas vidas, assim, né? Com vocês e tantas outras pessoas legais hoje em dia. Só bênçãos. Não posso finalizar sem antes falar da questão do despertar, e meu marido, para mim, é um exemplo, uma peça-chave fundamental nesse processo todo. Um dia, ele estava muito triste, só que eu não sabia, porque eu trabalhava de manhã e ele trabalhava de noite. E ele estava tão triste que ele ia no banheiro chorar. Ah, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Sofrimento total. E eu também estava triste, chorando, só que um não via o outro e não sabia o que estava acontecendo. Assim que eu cheguei em casa, eu botei o pé na grama, olhei para as estrelas e disse, por favor, o que está acontecendo? Que sofrimento é esse? Me ajudem, me ajudem. Nessa altura, eu já tinha contato com minha família extraterrestre, com meus amigos extraterrestres, eu já tinha tudo, então eu falei, me ajudem, se vocês estão aí em cima, a hora é agora. Então fiz essa espécie de prece para eles e fui deitar. O meu marido chegou de madrugada do trabalho, ele também tinha feito uma prece e foi deitar. Na manhã seguinte, o nosso edredom estava completamente virado do lado contrário. Eu achei aquilo muito estranho. Eu falei, mas isso nunca aconteceu antes. E quando meu marido veio, assim, saiu, foi tomar o chimarrão dele, eu vi que a cueca dele estava virada, né? Eu falei, mas vem cá, o que está acontecendo com essa cueca que está virada? Aí ele disse, eu devia estar cansado no meio da noite, levantei para usar o banheiro e nem percebi. Mas quantos anos que eu te conheço, isso nunca aconteceu? O edredom virado, agora a tua cueca virada? Opa lá! A gente foi levado. Aí ele disse, o quê? A gente foi levado mesmo. Fizeram trabalhos na gente, ajudaram a gente. Porque nessa altura ele me contou que tinha sofrido muito no dia anterior, eu também. Ele contou que ele pediu ajuda e eu também. E essa foi a forma que os nossos amiguinhos e família estelar acharam para dizer, vocês foram visitados, veja só. E nós estávamos nos sentindo ótimos, maravilhosos, assim, olha, foi tudo embora como se tivesse lavado completamente. E o mais interessante de tudo é que no dia seguinte, quando ele foi comer lá que ele trabalhava de sommelier num hotel, e aí tinha muita comida e variedade de carnes e tudo. Ele foi se servir, ele sentiu enjoo, ele não conseguiu comer a carne. O estômago dele embrulhou completamente. E quando ele chegou do trabalho e me contou isso, eu falei, mais uma prova. Fomos levados pelos nossos familiares estelares, eles fizeram um upgrade na gente, ajudaram a gente com ajustes do avatar. E foi lindo esse dia, porque mostra quando a gente está realmente aberto para as transformações e quer mergulhar cada vez mais fundo, transformações e ajuda vem de todos os lados que você não espera. Vem ajuda mesmo, então confiem. Nesse momento de sofrimento, nesse momento de solidão, põe o pé descalço na grama, olha para as estrelas e olha, faz sua prece para Deus, para Jesus Cristo, para Buda, para Shiva, o que quer que você acredite, eu superior, não importa. Faz a tua prece, mas com coração, e pode saber que vai vir, é só confiar. É uma coisa que acontece também, né, que eu queria compartilhar, todo mundo que está passando por esse processo deve perceber, mesmo nesse caminho, né, de despertamento, muitas vezes a gente acaba se desviando um pouco devido aos nossos afazeres do dia a dia, algum estresse que a gente passa, alguma situação que tira esse foco nosso de descobrimento interior, e aí automaticamente a gente sente essa vontade de voltar para si mesmo, né, de raciocinar sobre as coisas, ficar mesmo só, né, que faz muito bem pra gente.
Mas é que nem a Erika falou, não é sempre, né? Então, de vez em quando a gente ainda vai sentir essa necessidade, ainda mais agora que tem redes sociais, a gente, principalmente nós três, né, que trabalhamos muito com isso, chega uma hora que eu, pelo menos, sinto uma vontade de me afastar um pouquinho para me reconectar, né? É fundamental. É uma coisa que, né? E é muito bom, né? Porque a gente parece que toma um novo fôlego para prosseguir. Então, isso também faz parte aí desse processo, né? E outra coisa, Joyce, o processo é contínuo, não acaba nunca. A gente devia, igual eu já mencionei antes, a gente podia usar uma camiseta escrito Work in Progress. O trabalho está sempre em progresso, em andamento, porque não tem linha de chegada. Isso que é importante a pessoa entender. Você não sabe de tudo. O mais fundamental é você colocar na sua cabeça. Facilita a sua jornada se você entender. Você não sabe de nada ou quase nada. É verdade. Você tá aqui, quanto mais humilde você for, mais portas se abrem. Nossa, meninas, adorei esse programa de hoje. Como sempre, alto astral e muitas informações importantes que eu tenho certeza que vai auxiliar centenas de pessoas, milhares, e que estão nesse processo de interiorização, de expansão da consciência, e vão entender um pouquinho mais sobre esse processo de despertar. E para vocês ouvirem esse episódio completo, não se esqueçam também de deixar seus comentários www.somostodosmestres.com sem o BR. Muita luz e muita paz para cada um de vocês. Namastê! Um beijo no coração de cada um. Namastê! Um beijo, pessoal. Muita paz, muito amor. Namastê!